Graça e paz. Eu, meditando naquilo que a irmã acabou de trazer, ela mostrou um planeta bem longe, né? Eu me senti mais insignificante ainda porque eu estou dentro dele e ele não dá nem para me ver. Então, dá para imaginar a grandeza desse Deus? Dá para imaginar, como a irmã disse, não tem palavras no nosso vocabulário para dizer a grandeza desse Deus. Mas dá para nós vivermos na grandeza desse Deus. Na submissão, na humildade, no amor, na disposição, no caráter, na transformação e na santificação. Vivendo de glória em glória. Muitas vezes a gente pode ser que não tem palavras para enaltecer o nome de Deus e do seu Filho Jesus Cristo na grandeza. Mas a gente pode enaltecê-lo com as nossas ações, com as nossas condutas. Amém? Convido a igreja para orar. Aquele que se puder se dispor a ajoelhar, quem não puder, sinta-se à vontade. Ó Senhor, prostrado de joelho, eu fico mais diminuído ainda, Senhor. E reconheço, ó Pai, a tua grandeza. Reconheço, Senhor, como a sua serva diz, um germezinho de Jacó. Ó Senhor, quantas falhas, quantas faltas temos nós contigo, Senhor. A irmã orou aqui, Senhor, e eu já tinha orado na minha casa, e eu quero transpor essa oração para os meus irmãos para que lutem. Porque o diabo sabia, Senhor, que tudo aquilo que nós iríamos ministrar nesse dia de hoje. E ele tem adentrado em muitas mentes por causa da legalidade, por causa das brechas, por causa das permissões, e impedindo com que recebesse essa palavra. Mas eu peço pela tua infinita grandeza, Senhor. Tire, arranca, desfaça, Senhor, tudo aquilo que o inimigo construiu para impedir com que o teu povo recebesse essa palavra, Senhor. Pai, eu oro para que as distrações, as inquietações, Senhor, os pensamentos vãos, seja totalmente retirado neste momento, Senhor. Para que a manifestação do teu poder, Senhor, seja sentido, seja vivido, em nome de Jesus, Pai. Eis uma aqui, Senhor, que não tem capacidade de nada, Senhor. Reconheço as minhas limitações, reconheço as minhas fraquezas diante de Ti, Senhor. Mas eu peço o auxílio daquele que me pode levar muito mais além, que é Cristo Jesus. Mas eu não peço só para mim, eu peço para todos que aqui estão pela internet, Senhor, para que os seus anjos ministradores estejam do lado, Senhor. E essa luz seja tão intensa que possa cair as escamas dos olhos e enxergarem a tua glória, e verem, e sentirem, e viverem o teu poder. Eis-me aqui, Senhor. Põe um guarda na minha boca, que eu fale somente aquilo que venha do Senhor. Toma minha mente cativa, levando a obediência aos pés de Cristo, para que o teu nome, somente o teu nome, ó Pai, e do teu Filho Jesus Cristo seja exaltado. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse estudo já tem algum tempo que o Senhor me deu. E quando nós nos dispomos verdadeiramente em Cristo, Ele começa a falar conosco. Ele mostra, e conforme a gente vai caminhando, assim como muitos já vieram aqui, o Senhor vem mostrando mais pecados. Mas se você entende que o Senhor não tem falado com você, mas mostrado os mesmos pecados, é sinal que você não está caminhando o suficiente para que Cristo te mostre os
os novos pecados na tua vida. Então, essa é a primeira pergunta, irmãos. Como o Senhor tem mostrado os teus pecados? Como o Senhor tem revelado para você os teus pecados? Este é um ponto. O outro ponto é: você está com o coração sincero para aceitá-lo? Para aceitar que você faz aquilo? Para aceitar que você comete este pecado? Ou você age com indiferença? Não, Senhor, não, eu não faço isso. Se você pode não falar, mas as suas intenções diz, não tem como Deus te tratar. E um dos pecados que o Senhor me fez ver foi através da vida de Judas. Temos poucos relatos da vida de Judas, mas é o suficiente para a gente ver a deficiência do caráter dele. Cada estudo que o Senhor traz aqui, você consegue entender a deficiência do teu caráter? Você consegue ver, olhando para Cristo, fala: Senhor, essa palavra foi diretamente para mim? Ou você é apenas, como o Senhor disse para mim, um telespectador, um religioso? Como está o teu coração para aceitar aquilo que Deus tem para falar para você? Seja bom, ou aos teus olhos, seja mal. Porque tudo que Deus nos traz é bom. Mas os nossos olhos, os nossos pensamentos, a dureza do nosso coração, a dura cerviz, acha que é mal. Assim como o povo que saiu do deserto, saiu do Egito, e passou pelo deserto, o que eles falavam? O tempo todo murmurando, e não vendo a glória de Deus. Não vendo, como a irmã disse, a grandeza de uma nuvem. Não vendo a água brotar da rocha. Não vendo uma água amarga, um galho simplesmente sendo tocado e a água virar pura. Consegue imaginar essa grandeza? Ou você se apega nas murmurações? E um dos pecados que o Senhor me disse, ele até usou a vida do pastor ontem, foi displicência. O que é displicência? Uma pessoa que age indiferente. Uma pessoa que quando é falado, não, tudo bem, e deixa de lado. Uma pessoa desatenta, negligente, omissa, desinteressada, entediado, apatia. Este é uma das falhas do meu caráter que o Senhor me mostrou. E eu não gostei. Mas eu vejo o amor de Deus. Porque todas as vezes que eu venho falando para o Senhor pode falar, Senhor, eu estou disposto a não questionar, mas eu vou te obedecer. E aonde que Ele vai me tratar? Em primeiro lugar, dentro do nosso lar. Dentro das quatro paredes que está a sua família. Para que eu não venha ser displicente com os meus filhos, com a minha esposa. Para que eu não venha ser desatento com a educação dos meus filhos, com a repreensão dos meus filhos. Esta é um caráter. E o Senhor me fez ver também que neste apóstolo Judas, ele teve essas falhas de caráter. Porque quando era exortado, agia com indiferença. E nós vamos ver isso no estudo de hoje. Pode colocar. O caráter de Judas na igreja de hoje. Nós sabemos que a igreja somos nós. Então, não endureça seu coração. Se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. Mas que esteja perto para receber aquilo que é a sua porção. De repente, uma pessoa pode se enquadrar como eu em tudo. Outros em outras porções. Mas não descarte aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Amém?
Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 8, página 1066. Estudando, irmãos, eu fiquei maravilhado, como a gente sempre fica, quando, a irmã White, do Espírito de Profecia, ele mostra detalhes da palavra do Senhor que aos nossos olhos não se vê, né? Ou se passaram desatentos aos nossos olhos. Eu achei tremendo. Né? Então vamos lá. Página 1066, Mateus capítulo 8, versículo 18. Ora, vendo Jesus grande multidão ao seu redor, deu ordem para que passassem para o outro lado. E chegando um certo escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Jesus disse-lhe: As raposas têm tocas, as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde deitar a sua cabeça. Vamos parar por aí. Eu questionando, falei: Deus, mas por que o Cristo diz essas coisas? Porque a pessoa está falando assim: ó, Senhor, eu vou te seguir, né? Senhor, eu vou te seguir, eu vou te buscar. E aí, eu creio que sim, eu pensaria, falando: tudo bem, segue-me. Mas ele diz outra coisa. E olha que interessante no rodapé. No meio, está assim, ó, capítulo 8, 19 e 20. Esse escriba era Judas Iscariote. Enquanto Jesus estava preparando os discípulos para a sua ordenação, um que não fora chamado se esforçou para ser contado entre eles. Foi Judas Iscariote, que professava ser seguidor de Cristo. Adiantou-se então, solicitando um lugar no círculo do mais íntimo de discípulos. Com grande veemência e aparente sinceridade, declarou: Senhor, servir-te-ei para onde quer que fores. Jesus não o repeliu, nem o acolheu com mostras de agrado, mas proferiu apenas as tristes palavras: As raposas têm tocas, e as aves dos céus têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde deitar a sua cabeça. Por que Jesus Cristo disse isso? Continuemos a ler. Judas acreditava que Jesus fosse o Messias, e ao unir-se aos discípulos, esperava-se assegurar para si alta posição no novo reino. Essa esperança quis Jesus tirar com a declaração da sua pobreza. Os discípulos estavam ansiosos para que Judas fosse contado entre eles. Desejados de todas as nações, páginas 293 e 294. Então, por que então Jesus disse aquilo? Porque ele entendeu a intenção de Judas. Primeira pergunta: quantas vezes você falou para o Senhor: Senhor, eu vou te seguir, Senhor, eu vou te servir? Essa declaração, ela foi sincera? Para quê e o porquê que você fez essa pergunta para o Senhor, essa declaração ao Senhor? Qual foi a verdadeira intenção do teu coração para dizer isso? Foi por amor? Foi por paixão? Foi movido pela emoção? Qual foi verdadeiramente essa intenção? E hoje, a sua conduta diz o quê? Se você está indo pelo amor ou está na dor? Sua intenção, ela foi sincera ao ponto de Jesus Cristo olhar e ver um coração disposto à mudança? Ou um coração ambicioso, querendo status, querendo, por religiosidade, olhar e falar assim: não, porque eu preciso ter uma igreja para congregar, para falar que eu sou cristão? Como?
E de que maneira essa pergunta saiu da tua boca, do teu coração? E se não fez, peça para Deus, para que você possa fazer com entendimento. Porque a vida de Cristo foi uma vida sofrida. A vida de Cristo foi uma vida ali, noites e noites orando, jejuando, dias e dias jejuando, expulsando demônios, sendo confrontado e ali ele demonstrando o amor da palavra de Deus. Abrindo mão do seu alimento, abrindo mão da sua família, abrindo mão de muitas coisas. Você tem se disposto a isso? Você tem aberto mão, abrindo mão de todas essas coisas por amor a Cristo? As suas ações vão dizer se sim ou se não. Pense nisso. Reflita. Olhe para a grandeza do nosso Deus. Consegue se ver insignificante? Então, irmãos, nós temos que olhar para Cristo e ver verdadeiramente como somos e como estamos. Para alguns, seu nome é símbolo de traição. Para outros, Judas Iscariotes é a própria personificação da maldade. Você consegue pensar em Judas como alguém que amava Jesus? Parece difícil, não é? Mas exatamente esse quadro que o Ellen White diz, ao descrever as características deste homem, no momento em que ele foi inserido no grupo de apóstolos. Ela explica que, além de amar Jesus, Judas anelava estar com ele e tinha o desejo de ser transformado no caráter e na vida. Essa declaração é importante. Você tem esse desejo, irmão? Você tem essa vontade? Senhor, transforma o meu caráter, transforma a minha vida, muda o meu ser. Tem verdadeiramente essa disposição a anelar estar com Ele? E como nós estamos com Ele no dia de hoje? Jejum, oração, lendo a palavra, pregando a palavra, sendo luzeiros. Está sendo tu isso? Tens levado a palavra do Senhor aonde o Senhor tem te colocado para falar? Ou tem se agido com indiferença, se esquivado? Ah, não vou falar, não vai dar certo, não vou criar atritos. Jesus veio trazer a espada, a palavra. Aparentemente, Judas tinha todas as características para o desenvolvimento de uma vida espiritual promissora. Mas, o que de fato aconteceu? Porque Judas caiu tão profundamente no lamaçal do pecado. Na mesma página, esse livro, irmãos, é o desejado de todas as nações, tá? Para os irmãos entenderem o livro. Na mesma página, Ellen White apresenta a resposta. Judas não chegou ao ponto de render-se inteiramente para Deus. Essa é a primeira pergunta. A Cristo, perdão. Essa é a primeira pergunta. Éder, você tem se rendido inteiramente a mim? Na emoção, eu falei, Senhor, tenho. Ele falou, não tem, meu filho. Não tem. Tem dureza no teu coração que eu preciso quebrar. Tem falha de caráter que eu preciso tratar. Tem condutas tuas que você faz que eu preciso limpar. Lembra da limpeza do templo, após obra? Não tem, meu filho. Eu fiquei triste.
Aí Deus permitiu com que, pela minha displicência, abaixasse o quê? Porque quando a gente começa a subir, o que a gente faz? Abaixa a guarda. Deus permitiu, irmãos, que eu abaixasse a guarda. Deus sabia que eu ia abaixar a guarda, para mostrar a falha do meu caráter. Irmãos, eu falei ainda para os irmãos, eu não dei uma brecha. Eu abri um viaduto mesmo. Amante de si mesmo, não, eu estou bem, eu vou. Não, irmãos, aquele que está forte, fraco está. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. E nisso, irmão, foi 15 dias assim de avalanche do diabo na minha vida. Deu bater numa moto, deu pegar Covid, de coisas quebrando dentro de casa, rebeldia dos meus filhos. Só que eu não questionei a Deus, irmão. Eu entendi. Eu falei, Senhor, tudo bem. Vamos lá. Confesso que dos tratamentos do meu caráter que é a ira. Porque eu fiquei irado, não foi por ter batido na moto, eu fiquei irado comigo mesmo, pela displicência minha, pela falta de atenção minha. A moto estava parada, irmãos. Eu bati o retrovisor do meu carro no retrovisor da moto. Então não atropelei ninguém, não machuquei ninguém, graças a Deus. E aí, irmãos, eu vi o cuidado de Deus, eu nervoso, aí na live passada, né, no Ministério dos Homens, eu ainda estava indignado comigo, eu não estava indignado com a minha família, com Deus, era comigo. Eu aceitei os dardos do inimigo. Porque eu já tinha pedido perdão para Deus, eu já tinha entendido o que o Senhor queria me falar, eu já tinha me posicionado, mas eu não estava, assim, não entendi. Convicto daquilo que... Não é convicto. Eu estava indignado comigo mesmo, pela minha falta de atenção. Não aceitando, falando, não acredito que eu fiz isso. E um conserto da moto que não foi barato. E eu olhava e falei, Deus, me ajuda. Minha esposa entendeu isso e só oração. E aí o pastor falou, você não tem que ficar irado com você mesmo. Você já não pediu perdão? Já. Você já não se posicionou? Sim. Então por que você está irado com você mesmo? Eu falei, porque eu aceitei, eu declarei isso. Eu aceitei o dardo do inimigo. Assim que somos nós o dia inteiro, irmãos. Se você usa de antipatia com alguém, se você usa de raiva com alguém, se você despreza alguém, é você aceitando o dardo do inimigo contra aquela pessoa. E fala uma pessoa que Cristo desprezou. Fala uma pessoa que Cristo falou assim, não deu ouvidos a ela, saiu andando. Me fala uma. Porque ele amava. Ele tinha disposição. E se nós queremos ser iguais a Cristo, como devemos fazer? Bom dia. Tudo bem? Pois não. Olha, você vê uma pessoa triste, o meu filho me acaba dando um testemunho que uma professora chegou totalmente atribulada, triste na escola. E bastou um bom dia, mudou o dia dela. Depois ela chegou e falou, olha, o dia inteiro, assim, eu estava tão triste, mas ninguém teve a capacidade de me dar um bom dia como você me deu. Aquilo foi o suficiente para ela ganhar o dia. E nós? A nossa conduta a minha conduta estava sendo muito mais de um traidor do que um seguidor. Vocês estão compreendendo a falha de um caráter? Dá para vocês entenderem isso, irmãos? Todas as vezes que eu nego de orar, eu nego de jejuar, eu nego de clamar ao Senhor, de ler a palavra, eu não estou sendo a imagem e semelhança de Cristo, porque Cristo, ele orava, ele lia a palavra, ele jejuava. Todas as vezes que eu nego essa oportunidade, eu estou agindo como um traidor. Como Judas. Judas, irmãos, ele teve
momentos maravilhosos com Cristo, ele viu milagres, ele foi o intermédio de um milagre. Como? Quando Jesus Cristo envia eles, ele também foi junto. E eles voltavam o quê? Alegres, Senhor, pelo teu nome expulsamos demônios. Então ele foi participante. E nós? Qual é a nossa participação na obra de Cristo? Displicente? Ou atento? Submisso, humilde? Como? Busque do alto, fala, Senhor, a minha conduta é de servo ou de traidor? Essa perigosa falha de caráter é uma falha, era, porque eu quero ser tratado na minha vida, irmãos, em nome de Jesus. Essa falha de caráter, o Senhor, em nome de Jesus, eu não quero ter mais. Foi o início da sua ruína. Início, irmão. Início. Entre as inúmeras lições que podem ser extraídas de sua história, a maior de todas é sobre a terrível malignidade do pecado. Como o pastor disse, a iniquidade do meu pecado. Eu recebi uma mensagem agora para explicar para vocês como eu bati na moto. Eu tinha entrado dentro de um condomínio e lá tinha uma área de lazer. Então, a área de lazer era duas ruas, uma aqui e outra aqui. A rua que eu tinha que pegar era essa aqui, porque não me avisaram. Eu peguei essa daqui do lado. Eu falei, bom, então, na hora que eu vi, eu falei, vou dar a volta, né? Mas lá no final não tinha como voltar, então eu tinha que voltar na mesma rua. No que eu voltei na mesma rua, eu fiquei com o celular na mão, a distração, a disciplina, a diferença. E o sol bateu no meu rosto. Eu dirigindo, olhei para o celular. Na hora que a sombra da árvore bateu, eu já estava batendo na moto. Entendeu? Então, assim, eu não, pela minha distração, pela minha indiferença, de não ser, você fala assim, não, dirigindo é dirigindo. Independente de o sol bater na minha vista, eu tinha que ser mais cauteloso. E eu não fui. Eu não estava correndo, porque dentro do condomínio não pode correr, eu estava em torno de uns 30 por hora, mas o estrago foi grande. Porque ao ponto de eu bater o retrovisor, a roda dela bateu na minha roda e virou a moto. Entendeu? Então, assim, a culpa foi totalmente minha. Eu vi a distração minha. Por quê? Eu posso dirigir com o celular na mão? Já estou errado. Então, essa indiferença, essa displicência, eu não posso ter mais. Eu não posso ter mais. E é isso que Deus quer para a minha vida, que é para cada um de nós. Eu estou dando um testemunho da minha vida para que seja exemplo para meus irmãos. Quantos aqui já pegou no celular dirigindo? São distrações que em segundos pode levar uma vida de alguém. Graças a Deus foi uma moto parada. Mas poderia ser alguém que está em cima daquela moto, eu poderia ter atropelado e matado. Agora eu entendo a gravidade. Sinceramente falando para vocês. Agora, com a razão do que eu estou falando para vocês, eu estou entendendo a gravidade. Ao ponto que chega. Princípio de uma ruína. Eu não quero mais isso com a minha vida. Eu decidi não mais fazer isso. Não vale a pena entregar-se parcialmente a Deus, pois o pecado nunca permanece do mesmo tamanho. Quando ali no slide anterior, a gente viu que foi o início da ruína. Então aquilo foi o quê? Crescendo, crescendo, crescendo. É o que ela está dizendo. Nunca permanece do mesmo tamanho. Se eu continuar, eu posso matar alguém. Se eu continuar com essa indiferença dentro da minha vida, eu posso matar alguém espiritualmente, que é o pior. Principalmente na minha casa. Quando não há rendição total a Jesus, o pecado cresce e assume proporções
inimagináveis, domina e finalmente destrói. O Senhor está falando para mim e para você nesta noite. Nessa manhã. Se nós não nos rendermos totalmente a Jesus, esse pecado que você cultiva, essa indiferença que o Senhor quer tirar e você não deixa, proporções inimagináveis, finalmente domina e finalmente destrói. Eram constantes esforços de Jesus para livrar Judas da perdição. Uma das suas revelações mais impressionantes ocorreu 1 ano antes. Olha como que Cristo amava Judas. 1 ano antes, ele estava falando isso. Ó. Não os escolhi eu em número de 12. Contudo, um de vós é o diabo. Vamos abrir as nossas Bíblias agora em João, capítulo 6, versículo 70. João 6, 70. Página 1202. Amém? Página, versículo 70. Respondeu Jesus: Não escolhi os 12 de vós, e um de vós é um diabo. Ele falava de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque esse deveria traí-lo, sendo um dos 12. Agora você vai no rodapé embaixo, na coluna do meio, a parte de baixo está escrito assim, ó, 6,70. Judas era um instrumento do diabo. Amém? Os discípulos não percebiam em tudo isso a verdade, o verdadeiro agente. Mas Jesus via que Satanás estava comunicando a Judas os seus atributos e abrindo assim um conduto mediante o qual vira influenciar os outros discípulos. Isso declara 1 ano antes da sua traição. Então, o que isso quer nos dizer? Jesus percebeu o caráter de Judas. Os discípulos não. O Senhor percebe cada falha de caráter nossa. E às vezes nós mesmos não percebemos. O Senhor quer esse coração disposto, essa acessibilidade de Cristo em nossa vida, para que nós possamos ser curados, tratados, mudados em Cristo. Ao relacionar Judas com o diabo, uma importante lição nos é dada. A menos que a imagem de Deus seja restaurada em nós por meio da comunhão diária com Cristo, nos tornaremos cada vez mais parecidos com o diabo. Se eu não estiver buscando ser a imagem de Deus através de Cristo, como eu disse, se eu não buscar ser um seguidor de Cristo, eu seria um traidor. Eu seria um servo do diabo. Judas amava o grande mestre e ansiava estar com ele. Tivera desejo de ser transformado no caráter. E na sua vida esperava experimentar isso por sua ligação com Deus. Com Jesus. O Salvador não havia afastado de Judas. Jesus Cristo, ele via a intenção de Judas, dos 2 pontos. Pela falha de caráter e também daquilo que ele queria estar perto de Cristo. O Senhor vê a nossa falha de caráter. O Senhor vê como verdadeiramente nós somos. Ele quer que nos acheguemos a Ele através de Cristo. Porque quanto mais e mais de Cristo estivermos, menos e menos do mundo nós vamos ter. Mesmo em profunda exaustão, carregando o fardo dos nossos pecados, Jesus se moveu quando o traidor
acompanhado da turba assassina, no insano ato de traição, beijou-lhe o rosto. Apesar de ter poder suficiente de subjugar todas as hostes malignas, Cristo não lhe proferiu nenhuma palavra de condenação. Cristo poderia condenar Judas naquele momento? Se fôssemos nós, agiríamos como Cristo? Nenhuma palavra de condenação? Ou o dedão? Só. Espírito de crítica. Iríamos amá-lo? Sua pergunta foi simples, porém impressionante. Amigo, para que vieste? Naquele momento, Cristo o chamou de amigo, demonstrando ainda o seu amor por Judas. O Senhor tem labutado por esta igreja e demonstrado o seu amor por ela, nos chamando de amigos. Quem verdadeiramente somos? Embora tais palavras tenham comovido os anjos, irmãos, essa palavra comoveu os anjos, mas não foi suficiente para comover o coração de Judas. Não puderam encontrar lugar no obstinado de Judas, no obstinado coração de Judas. Por quê? Lembra que foi o princípio da ruína? Lembra-se que foi um ano antes? Vamos se dizer, foi um ano e pouco, e alguns dias, alguns meses, por assim dizer. E nós que estamos aqui há 12 anos. Isso mostra ou não mostra a grandeza do nosso Deus? Isso mostra ou não mostra o amor de Cristo? Por ainda nos chamar de amigo. É interessante observar o comportamento de Judas após o posicionamento de Jesus. Após o aprisionamento de Jesus. O traidor caiu em profundo desespero ao observar o mestre inerte nas mãos dos assassinos. Ali, irmãos, quando ele foi preso, ele começou a ser esbofeteado, começou a cair a ficha. E ela faz uma declaração importante, irmãos, que Satanás faz conosco. Presta atenção. Como se as escamas tivessem sido tiradas de seus olhos. Judas viu quão longe ele tinha ido. Quão maligno é o pecado. Quão depressa deve ser a entrega completa a Cristo. A nossa vida tem que ser completa. Completa. Sem reservas, sem falha de caráter. Em tudo aquilo que o Senhor nos pedir, possa haver uma verdadeira disposição de se entregar ao Senhor. Convencido de que havia traído um inocente, Judas lançou as moedas aos pés de Caifás e clamou pela libertação de Jesus. Mas o sumo sacerdote lhe respondeu desdenhosamente: que nos importa? Isso é contigo. Isso não é contigo, perdão. O que nos importa? Isso não é contigo? Olha aqui. A fim de atrair o ser humano, Satanás se apresenta como um ser simpático, com proposta que parecem atender aos nossos anseios. Ele apresenta o pecado como ele verdadeiramente é, irmãos. Ele apresenta as nossas falhas de caráter como verdadeiramente elas são. Não, irmão. É como se viesse um bolo com a coisa mais linda e te oferecesse. Como assim ele ofereceu para Eva a maçã? Ele a iludiu. A maçã não, perdão, o fruto. E nós? E nós? Como estamos vendo o pecado? Como ele verdadeiramente é? Ou como Satanás nos mostra? Mas quando o brilho da ilusão se desvanece e o homem se vê mergulhado no pecado, o acusador apresenta
Semelhante resposta. Que me importa? Isso é contigo. É o que ele faz conosco. É o que ele faz comigo e com você. O que importa? Você já fez, agora é com você. Se vira. Dá seus pulos. Aprenda. Mas aí, irmãos, mora uma coisa muito importante. Como eu falei para os irmãos, eu entendi que eu caí. Eu entendi que eu abri a brecha. Eu entendi que eu fui displicente. Eu entendi isso. Mas eu não fiquei murmurando desse pecado. Eu falei, Senhor, então tá bom. Vou me levantar novamente, em nome de Jesus. E fui me posicionando e o Senhor me mostrando. Só que muitas pessoas não agem desse jeito. A ruína está tão grande no coração da pessoa, irmãos, que a pessoa começa com a autocomiseração. Eu já fiz isso muitas vezes na minha vida. De chegar e falar assim, mas eu não sou nem digno mais da morte de Cristo. Ninguém aqui é digno. Pela graça sois salvos, pelo favor imerecido. Ninguém aqui é digno. Primeiro ponto que tem que estar na sua cabeça. Eu não sou digno, realmente você não é digno. Mas pela graça sois salvos. Pelo favor imerecido de Deus que é Cristo em nossas vidas. Mas, se você ora e tem esse sentimento de autocomiseração, você começa a sair no lamaçal ou você só vai se afundando achando que está saindo? Você se olha verdadeiramente como você está e fala, Senhor, é verdade, eu caí. Como Davi, pequei, somente contra ti eu pequei? Não, mas é verdade, Senhor, olha minha vida, olha o céu, olha a terra. Olha minha família, começa a dar... Entendi. Desculpas. Muitas e muitas desculpas nós damos para Deus. Deus não quer desculpa, Ele quer posicionamento. Deus quer pessoas dispostas, não displicentes. Nossa única segurança está nos braços daquele que tem real e profundo interesse por nós. Essa é a única segurança. Esse é o único caminho. Essa é a única verdade. Essa é a única vida. Em grande aflição, Judas correu para a sala do julgamento. Lançando-se aos pés de Jesus, suplicava-lhe que lhe livrasse das algemas. A multidão, outrora agitada, espantou-se com a cena. O traído estava diante do seu traidor. Agora vamos nos colocar novamente. Como você agiria neste momento? Esperava que o traído esbofeteasse ou cuspisse em seu traidor. Aquela multidão esperava uma reação de Cristo. Mas a única reação que ele teve foi o amor. Mas com um olhar compassivo e voz mansa, ele respondeu: para esta hora eu vim ao mundo. Para este momento, irmãos, nós estamos aqui. Para fazer a obra do Senhor. Para nos permitirmos sermos limpos, sermos sinceros aos pés de Cristo. E sermos verdadeiramente lavados pelo sangue do Cordeiro. Judas deveria ter clamado pela sua própria libertação. Mas em profunda agonia, abandonou a sala. Era a última vez que contemplava aquele olhar de misericórdia. Finalmente, Satanás, em sua derradeira tentação, apresentou o suicídio como uma atitude mais sensata para alguém que muito se havia, do que, irmãos? Afastado de Deus. Uma das coisas, irmãos, que Satanás mais coloca naqueles que se afastam de Deus, suicídio. Eu recentemente recebi uma ligação de uma pessoa pedindo para que orasse por uma moça,
porque ela tinha cometido suicídio. E eu orando por ela, eu tive a oportunidade de conversar com a irmã dela, e eu explicando, falando, olha, o suicídio nada mais é que a ausência da presença de Cristo em nossas vidas. Quando você permite que esse vazio tome conta do teu ser, você rejeita a luz. Para chegar nesse abismo, você rejeitou a luz muitas vezes. E ela falou uma coisa assim que eu olhei e falei, Deus, e é verdade? Ela falou assim, ela falou que ela não conseguiu concluir o ato, e ela falou assim, eu vou fazer de novo. Imagine, irmãos, a falta de Deus que essa pessoa está. Para ela não dar valor na sua vida, não dar valor na morte de Cristo que morreu por ela. Aí eu entendi do Senhor, eu falo, olha, vou orar, você ora, se for da vontade de Deus, nos permita conversar com ela, nos deixe conversar, porque minha esposa já passou por isso. E aí, ela olhou assim para mim, falou, então nada melhor do que uma pessoa que passou naquele momento, por essas coisas, para instruir a outra. Ela falou, olha, deixa ela melhorar, que ela ainda está internada, mas eu gostaria que você fosse. Eu falei, então vamos orar, porque se for da vontade de Deus, nós iremos lá. Você acha que Cristo não tem amor pela vida dela? Você acha que Cristo não tem amor pela vida de cada um que aqui está? Então por que você não se permite ser transformado por Ele? Não permita com que esse amor seja abundante na tua vida. Não permita que a luz entre e afaste, e retire, expulse todas as trevas que há no teu coração, que há na tua mente. Quantas trevas há dentro de nós? Já pensou nisso, irmão? Você verdadeiramente já pensou nisso? Suicídio? Ou o diabo lança? Ou você é uma rocha na palavra, a minha segurança está no Senhor, que fez os céus e a terra. Declarando, porque quando vier esses pensamentos, irmãos, do mesmo jeito a gente tem que repeli-los. Como? Com a palavra. Declarar a palavra é você absorvendo forças em Cristo, para que esses pensamentos não tomem conta, para que a luz chegue e afaste essas trevas na sua mente. Irmãos, eu vou ter que passar por um procedimento cirúrgico, vai ter que ser no coração. Você acha que o diabo já não lançou dardos na minha mente? A última, para vocês terem ideia, você vai deitar, mas você não vai levantar. Eu falei assim, não aceito isso. Você pode vazar da minha mente, diabo. Eu não aceito esse dardo seu. E declarei isso, eu não aceito. Porque grande é o Senhor nosso Deus e poderoso é o Senhor Jesus. É tomar posse, irmãos, e não aceitar. Porque se ele planta a semente da dúvida, o que acontece, irmãos? Eu abro essa legalidade para o inimigo dentro da minha mente. Isso, aí começa a incredulidade, perturbações, inquietações, irritabilidade. Desmorona tudo de novo. E o Senhor não quer isso. O que é a espada? É a palavra. Então declare a palavra. Está no momento difícil? Declare. Está no momento bom? Exalte. Mas a palavra não pode sair da nossa boca. Abra, Salmos 81, 10. Abra, que eu a encherei. Fale, declare. Para que essas trevas não tomem conta do teu coração, da tua mente, assim como de Judas. Mas ainda ele teve um lampejo do poder de Deus. Atendendo à sugestão do diabo, sobre o fardo do pecado que grandemente se desenvolvera, Judas procurou uma corda e planejou o seu enforcamento.
fora de Jerusalém, localizou uma árvore na qual pudesse concretizar o intento. Quer dizer, ele foi procurando, e o diabo conduzindo até ele pegar a corda e achar o lugar apropriado. Mas em cima de um grande galho, com a corda no pescoço. Essa é a mais importante que nós temos que entender. Judas ouviu, pela última vez, o brado do Espírito Santo. Deus falando com ele, não, não. O lampejo de esperança iluminou seu coração. Suas mãos correram para afrouxar os nós. Mas imediatamente surgiu a voz do diabo. O voraz inimigo reiterou suas acusações. Quer dizer, ele começou o quê? A acusá-lo. Judas fragilizado, tomado por tudo aquilo que ele tinha feito com o seu mestre. Reiterou suas acusações e apresentou sua morte como a única solução. Não, morre que vai acabar tudo. Acaba mesmo? Você acha que a tua morte vai acabar mesmo com os problemas? Entre a voz de Deus e a voz de Satanás, Judas escolheu aquela que lhe era mais familiar. Então, se eu tenho eu ando displicente, quem que eu estou ouvindo mais, irmãos? Qual que é a voz que está sendo mais familiarizada na minha vida? A voz de Deus ou a voz do diabo? Esses pensamentos, as suas atitudes más, os seus comportamentos, a sua falta de posicionamento, essa falta de despertar em Cristo. Que voz você está escutando, igreja? Que voz você está ouvindo? Aquela de lamentação, não, eu estou indo bem, não, eu estou andando. Mentira! É pura ilusão do diabo. Pelos frutos os conhecereis, não é assim que a palavra diz? O seu fruto está mostrando que você está andando. O seu fruto está mostrando que você está caminhando. O seu fruto está mostrando que você está vencendo, você está rompendo. Fala a verdade, irmão. Olha para o seu fruto. Olha para os seus filhos. Olha para a sua esposa. Olha para o seu marido. Você verdadeiramente está andando. Acabe com essa ilusão do diabo, achando que você está andando. Na verdade, você ainda continua no lamaçal. Tira esse pensamento e fala, Senhor, me dê sabedoria e discernimento. Eu parei de pedir isso, eu caí. Então peça. Em Jeremias, eu não vou lembrar o versículo, o capítulo agora, ele fala assim, Jeremias ora por entendimento. Tem pedido isso? 32. Ele ora por entendimento. Tem orado por entendimento, por sabedoria, por discernimento? É simples, se você continua patinando, é porque não tem recebido, não tem orado, tem se enganado. Tem se enganado, igreja. Qual voz que está sendo mais familiar para você? Aquela que te fala para você levantar de madrugada para orar? Aquela que te fala, não, está frio, vou ficar aqui quentinho? Aquela que te fala, vamos jejuar? Não, agora não, estou com fome. Aquela que te fala assim, prega, mas eu vou criar atrito. Qual voz estamos escutando? Qual que é a familiar? Repreende os teus filhos. Ah, fulano, não é assim. Ordena a tua casa. Não, tá bom. Indiferença. Que voz você ouviu verdadeiramente? Aquela voz que te anima, que te dá força. Porque ao momento fala assim, então tá, eu aceito. Você acha que Deus vai deixar de derramar o teu poder? Ou já, naquele momento ele já derramou o seu poder sobre o teu poder, o poder dele sobre você? Ele já derramou, irmãos.
Mas aquela voz que é mais familiar nos faz desprezar o poder que Deus tem derramado sobre as nossas vidas. Desprezo. Tem desprezado? É a voz que você tem ouvido. Tem labutado, tem se posicionado, tem pagado o preço. Tenho certeza que é a voz de Cristo que você tem ouvido. Escolha, irmãos. Escolha, pois. Qual o caminho que você vai seguir? Jesus foi impactado com o cenário do nosso mundo. Isso aqui aconteceu naquele tempo, isso está acontecendo hoje, irmãos. A fome, a dor, a miséria e a morte causaram nele profunda inquietação. Fome, dor, miséria e morte. Fome da palavra, a dor da falta da presença de Cristo, a miséria espiritual e a morte espiritual. Temos ou não temos visto e vivido isso? Cristo, todas essas coisas causaram nele profunda inquietação. A grande motivação de Cristo foi o quê? Foi a expectativa da nossa salvação. Essa tem que ser a nossa motivação. Quer motivação? Cristo. Ah, mas assim não. Cristo. Essa é a nossa motivação. Porque a grande motivação de Cristo foi a nossa salvação. No entanto, ali estava alguém por quem seu sacrifício foi inútil. Por quê? O que mais poderia ser feito por esse pobre pecador, segundo a irmã White, coisa alguma que pudesse salvar Judas deixou de ser feita. Coisa alguma. Não ficou uma reservinha lá que Cristo deixou. Não. Ele fez todas. Todas. Não deixou nenhuma. E assim ele faz pela minha vida e pela tua vida. Todas as coisas. Nós estamos fazendo todas as coisas. Esse é um comentário, irmãos, do estudo que eu estava lendo. Diz assim: embora com uma tônica negativa, a biografia de Judas foi preservada com o propósito de nos ensinar a maior de todas as lições. Se a rendição da vida não for completa, estamos fadados ao fracasso. Se a nossa rendição a Cristo for parcial, nós vamos perecer. Se a nossa rendição a Cristo não for completa, estamos fadados ao fracasso. O pecado cultivado tende-se a desenvolver, dominar e destruir. O fracasso de Judas é a mais contundente prova de que, quando se trata de entregar a vida a Deus, qualquer falha de caráter é perigosa. Por que vocês acham que Deus está transformando e quer transformar o nosso caráter? Por que vocês acham que Deus quer transformar o nosso caráter, igreja? Porque Ele nos odeia? Porque Ele sabe que qualquer falha de caráter na nossa vida é perigosa? É perigosa. Dá para entender essa palavra? Perigo. Todos temos defeito de caráter que, se submetidos, podem ser vencidos através do poder de Deus derramado, de Cristo, de Deus para conosco através de Cristo. Mas Judas não foi submisso a Cristo o suficiente. E o pecado que ele poderia ter vencido, o venceu. Com o resultado trágico.
Aquilo que o começo lá, lembra que nós entendemos que foi o começo da sua ruína, chegou ao ponto da morte. Se apegue em Cristo, igreja. Se firme em Cristo, irmãos. Porque essa falha de caráter pode nos vencer e nos afastar por completo da presença do Senhor. Amém? Esse louvor que vamos cantar é Sou de Jesus. Irmãos, declare isso com todas as suas forças. Quando o diabo vier, Senhor, assim na sua mente, declare: eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Essa palavra tem poder. Eu sou de Jesus. Tome posse desse nome. Quando vier esses pensamentos de, não vou falar, não vou dar atenção, eu não vou exercer um amor, eu vou criticar, eu estou bem. Esse nome tem poder. E o Senhor pode mudar a nossa vida desde que haja uma entrega, desde que haja uma absoluta entrega. Busque de Deus, fala: Deus, eu tenho me entregado por completo ao Senhor. O Senhor falou para mim: não tem. Eu falei: sim, então tá, Senhor, mas eu quero, eu vou. Nós possamos levantar e adorar o Senhor.